Assista agora Telescópio. Apoio Cultural Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Tapetininga, começa agora mais um programa Telescópio, o seu programa de entrevistas direto dos estúdios da TVI para o canal 99 da NET e também para o site tvitap.com.br, tvitap.com.br. Hoje, programa especial, começo parabenizando a todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, né, nessa data de supra importância aí, no qual devemos repensar, ver, né, enaltecer o trabalhador, que constrói o dia a dia da nossa sociedade, que constrói o dia a dia da nossa cidade. Então, parabéns a todos os trabalhadores. Hoje, né, nosso programa é gravado, gravamos esse programa especial para você, telespectador, para falar diversos assuntos do mercado de trabalho. Vamos falar também sobre um tema que está bastante em voga, que é a questão da Previdência, a questão da CLT. Então, hoje temos diversos assuntos aqui no programa Telescópio para levar para você, telespectador. E nesse primeiro bloco, o meu bate-papo é com o professor Márcio Roberto Ramos, que é lá do Senac, e a gente vai falar sobre um tema bastante interessante: o que é o líder, o que é o chefe, qual é a diferença, quem quer se tornar um líder, se é possível se tornar um líder, se constrói um líder. Então, dentro dessa perspectiva, vamos construir aí um bate-papo bastante interessante. Márcio, boa tarde, bem-vindo ao programa Telescópio. Boa tarde, Maurício, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para esclarecer algumas dúvidas que possam surgir aos telespectadores, correto? E é realmente mais ou menos por aí, então, hoje que vai a nossa conversa. Eu só vou pedir para você, antes da gente entrar nesse assunto aí, preciso chamar os nossos comerciais. Certo. Já começo parabenizando em nome de todos os trabalhadores do Brasil, né? O seu nome, parabenizando todos os trabalhadores do Brasil. Muito bem. Maravilha, mas antes de a gente começar o nosso bate-papo aqui com o Márcio, nós vamos aos nossos apoiadores culturais. Não saiam daí, voltamos já. Apoio Cultural Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Voltamos de Tapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando a você, telespectador, que o nosso programa é um oferecimento da Bolsa Creto e também do Plano Familiar Camargo. Começo aqui o nosso bate-papo com o Márcio. Márcio, a gente sempre escuta falar, né, no organograma das empresas, né, a gente tem uma hierarquia a seguir. E a minha primeira questão que eu faço, até marquei aqui na minha colinha: qual que é a importância de um papel de um líder dentro de um projeto de uma empresa? Muito bem. Você falou da questão do organograma. O organograma existe, sim, é parte do planejamento estratégico de uma empresa. Precisa ter esse desenho para saber quais são os cargos, quais são as funções de cada membro, de cada colaborador. Porém, o papel do líder consiste em exatamente influenciar os seus colaboradores, influenciar seus subordinados de forma positiva a atingir as metas, através de um planejamento estratégico bem elaborado, através do seu comportamento de liderança que ele exerce. Então, o líder tem uma participação fundamental nas questões internas da empresa e, inclusive, ele tem parte na estratégia, na execução, inclusive colhendo os resultados que a empresa almeja. Entender. Por exemplo, existe, né, antigamente, hoje se fala líder, se fala coordenador, mas antigamente se falava muito em chefe, né? Qual é a diferença? Olha só, tem algumas questões bastante divergentes entre o chefe e o líder. O chefe era o termo designado
antigamente, até os anos 80, ainda se dizia chefe. Mas faz algum tempo que, comportamentalmente, esse termo deixou de existir. Né? Existe, sim, para algumas comum, empresas, né? Isso, porque a gente tem um hábito de dizer, de chamar chefe, né? Mas o líder, as diferenças básicas entre o líder e o chefe é que o líder auxilia, ele é o primeiro a estar ali à frente das situações, das resoluções de problemas. Ele mostra, através do seu exemplo, com as ferramentas estratégicas, com reuniões, com a motivação que ele exerce sobre seus comandados, seus subordinados, e através do seu exemplo. E o chefe tem um comportamento mais de mandar, né, de ordenar. Então, olha, faça, exerça, execute, mais no imperativo mesmo. O líder não, o líder ajuda, é alguém que está ali à frente, alguém que toma a frente, que busca, que está junto com a sua equipe ali para buscar os resultados. A gente percebe, né, essa troca de pensamentos, aí, essa alteração do modo de se pensar, uma liderança dentro, né, principalmente no mercado de trabalho, uma influência muito grande das organizações transnacionais. Mas e para aquelas empresas menores? Você percebe, vamos supor, a gente pegar as empresas líderes aí, vamos pegar sei lá, no mercado de bebidas, isso você vai encontrar. Mas essas empresas menores, Márcio, a gente encontra essa mudança ou ainda a gente está gatinhando nesse processo? Sim, tem muitas empresas, muitas pequenas empresas que já perceberam essa mudança de comportamento. Então, o empreendedor, ele tem, dentre as suas características, o comportamento de liderança. Ele faz com que os seus colaboradores, não importa a quantidade de colaboradores, se motivem, se comprometam e tenham o mesmo comprometimento que ele com os resultados. Então, ele exerce, sim, ele percebeu a importância, sim, de exercer sobre seus comandados, sobre seus colaboradores, seus funcionários, essa liderança, e em ouvir deles também as necessidades que eles têm, né, para a partir daí traçar um planejamento estratégico que seja de acordo com as perspectivas do seu colaborador e da empresa. E não apenas a questão que envolve só a empresa, porque hoje em dia nós sabemos que muitos profissionais aspiram crescimento profissional, aspiram sim muita coisa, muito crescimento na sua vida, um crescimento pessoal também, né, um conforto para a família, tudo. E todas as aspirações dos funcionários têm que estar alinhadas com as aspirações, com os objetivos da empresa. E o líder é preponderante nesse esquema. Se nasce, né, fazendo uma coisa orgânica essa questão da liderança, ou é possível construir um perfil, vamos colocar aí, mais técnico para que se elabore essa liderança aí, mas de uma forma não tão orgânica, vamos colocar assim? Sim. Antigamente acreditava-se que o líder nascia, o líder nato. A gente chama líder nato, alguém que tem aquela característica que é dele, né? Da sua personalidade. E existem vários líderes que têm essa naturalidade. Mas é possível, sim, que com muito estudo, com muita dedicação, com uma vontade de vencer na vida, em todos os âmbitos, profissional, pessoal, enfim, social, e essa pessoa que não tenha nascido, né, com a liderança, exerça um papel de liderança na sua maturidade, na sua experiência de vida. Então, existem os líderes natos, aqueles que nascem com o atributo da liderança em si, mas hoje em dia tem mecanismos, sim, tem vários treinamentos, tem várias formas técnicas de se aprimorar o conceito de liderança e a execução dessa ferramenta importantíssima para as organizações. A gente vê bastante algumas pesquisas, o pessoal que trabalha muito com a questão psicológica dentro do mercado de trabalho, a dificuldade hoje que se tem de conseguir trabalhar em grupo. O líder seria, então, a referência para que se faça, se consiga extrair, né, dos trabalhos, principalmente em grupo, os melhores resultados? Sem dúvida. É muito legal essa pergunta, Maurício, porque a gente precisa separar os conceitos de grupo e equipe. Grupo é um conglomerado de pessoas, 2, 3, 4, 5 indivíduos ali, que podem estar trabalhando juntos, mas não em conjunto.
equipe é aquele mesmo grupo de pessoas, é um grupo de pessoas sim, mas são pessoas que exercem uma função primordial dentro da sua organização, mas que rumam para um mesmo objetivo. Então, às vezes eu posso estar trabalhando em grupo e cada um remando para um lado diferente. E o líder vai ser aquela pessoa, aquela peça-chave que vai falar assim, olha pessoal, nós temos que ir para esse lado. Ele direciona a sua equipe rumo a um objetivo comum. E aponta a forma de se fazer, a melhor forma de se fazer através da sua estratégia, através do seu planejamento estratégico. Conduz a sua equipe, mas não impondo, mostrando os caminhos, mostrando as formas de se fazer, extraindo o máximo da sua equipe sem obrigá-los a fazer. É nisso que consiste a liderança, em criar mecanismos para que essa equipe consiga construir o seu resultado e atingir os objetivos da organização. Mas, por exemplo, quando se tem um líder, vou colocar uma aspas aí, né? Não sei se é assim que você usa esse conceito, um líder fraco, todo esse trabalho pode vir a... Deriva. Exatamente. Sim, pode acontecer isso. O líder tem que se impor, ele tem que mostrar que ele está ali para auxiliar, para ajudar, para servir também, mas ele é uma peça fundamental ali de composição da equipe. O que não pode acontecer é não ter o respeito da equipe, ele não pode perder o controle, porque apesar digamos assim, se for uma liderança democrática, por exemplo, que todos podem opinar, todos podem dar sua contribuição, a última palavra é dele, porque a responsabilidade é dele. Então ele tem sim que exercer um respeito para isso, ele tem que dar o exemplo, respeitar as pessoas, né? E com isso ele certamente vai conseguir o respeito dos seus comandados para que possa executar com maestria a sua função de líder, né, na equipe. Eu falei no começo do nosso bate-papo uma questão hierárquica, né? Mas não necessariamente, né? Eu percebo isso nas outras oportunidades que eu tive de trabalhar. Não necessariamente a pessoa precisa ter constituído esse cargo de líder. Há pessoas que conseguem exercer essa liderança mesmo não tendo isso como função. Sem dúvida, isso é primordial. Às vezes, na ausência de alguém com poder, ali com poder, me refiro a poder na forma do organograma, né? Alguém que é superior, digamos assim. Tem um líder na equipe que pode exercer essa função, mesmo sem ser um superior da equipe. Tamanha é a sua influência, tamanho é o seu exemplo, tamanho é o respeito que ele tem das pessoas e tamanho é o respeito que ele tem pelas pessoas também. Então, certamente, mesmo que ele não tenha algum cargo superior aos demais, ele pode exercer sua liderança sobre as pessoas, sim. Agora, no caso desse líder constituído, né, o RH, o que o RH ele tem que observar? Ora, não, peraí, deixa eu ver aqui, o Maurício, eu vejo que ele consegue falar com todo mundo. O que o RH precisa avaliar na hora de escolher um líder? Olha, a gestão de pessoas, né, ela é responsável pelas várias formas de promoção, junto com os responsáveis por cada área. É lógico que tem sempre uma conversa, tem sempre uma comunicação horizontalizada ali entre os membros das diversas áreas, para que tudo isso tenha validade. Então, a avaliação de desempenho, que é realizada dentro de uma organização, é primordial para que se coloque os atributos, né, para que sejam pontuados os atributos certos da pessoa. Certamente que, como você falou, o RH, né, ou a gestão de pessoas que nós usamos mais hoje, os responsáveis estão de olho nas pessoas que têm um poder de persuasão, que têm um comportamento de liderança, de contribuição, de colaboração, porque hoje não se fala mais em indivíduo, né? Nós falamos sempre na questão que envolve a equipe. Nós somos sempre uma equipe rumando para o mesmo objetivo. E o gestor de pessoas, a equipe, a gestão de pessoas está de olho, sim, em todos os tipos de comportamentos que tragam para a organização um resultado mais promissor através dos resultados do dia a dia, da colaboração que essa pessoa, que esse funcionário é capaz de exercer na empresa e é capaz de exercer sobre os demais. O quanto ele é capaz de extrair das pessoas
o comprometimento com o resultado da equipe e, consequentemente, com o resultado da organização. Eu posso estar errado, se estiver errado você me corrija, mas dentro dessas explicações que você trouxe, eu percebo que um líder tem que ter muito uma visão de futuro, né? Sem dúvida. E quando a gente fala na visão de futuro, consiste em ele entender como que funciona o planejamento estratégico da companhia, da organização. Mas observa assim, a visão de futuro não significa prever o futuro, né? A visão de futuro significa você trabalhar com as ferramentas que você tem, analisando o ambiente interno e externo da empresa, a concorrência, a questão que envolve as políticas, enfim, o governo em si, tudo que influencia direta e indiretamente a empresa. Ele tem que estar totalmente, como você falou, uma visão periférica, uma visão amplificada de tudo, para não dar um passo em falso, né? Ele é o responsável. Então, ele tem que estar muito bem antenado com os acontecimentos, né, do dia a dia, de forma direta e indireta. Alguma coisa que aconteça lá na Europa, por exemplo, pode trazer um impacto negativo para a sua empresa aqui. Ele tem que estar preparado para que esse impacto negativo não surta um efeito tão devastador. Então, as empresas que conseguem sobreviver é porque tem um planejamento estratégico bem estruturado e tem pessoas, tem líderes ali que estão antenados, que estão ligados no que acontece no mundo, nas tendências mundiais, nos acontecimentos que marcam realmente, que possam fazer diferença na sua organização, no seu macro e no seu microambiente também. Então, realmente, ele tem que ter uma visão muito sistêmica, né? A visão de toda a empresa e de todo o ambiente que a cerca. Não pode ser algo estanque, então. Ele tem que ser algo, né, dinâmico. Exatamente. Ele precisa ter essa visão dinâmica, sistêmica e ser rápido na tomada de decisão, no processo decisório. Juntamente com a sua equipe, ele tem que ter uma postura de tomada de decisão rápida. Você que estuda a área, quando você percebe que isso não ocorre dentro de um líder, vamos pegar num olhar mais empresarial agora, o que isso acarreta, principalmente para os negócios? Quando um líder deixa de exercer o papel que lhe é cabido, a organização sofre algumas consequências. É óbvio que nós somos seres humanos e somos passivos de erros, mas sempre é bom chamar para uma conversa, entender o que está acontecendo. Os outros gestores também, os diretores da empresa, enfim, devem ter um feedback com essa pessoa, né, com esse líder. E entender que, às vezes, algumas decisões decisões erradas podem influenciar e muito na organização, nos números, nos resultados, enfim. E às vezes não é só porque uma pessoa tomou uma decisão errada, um líder tomou uma decisão errada, que ela tem que ser demitida. Tem que ter uma conversa, porque tem todo um potencial embutido naquela pessoa. O que acontece muito é que, poxa, dependendo da situação, vai ser demitido. Tem que ter um pouquinho de resiliência e de paciência também, para entender que, poxa, quantos resultados positivos, quantas coisas boas essa pessoa já fez, e de repente está acontecendo alguma coisa. Eu preciso saber o que está acontecendo, o que está desmotivando, o que está desanimando essa pessoa, ou se foi simplesmente um erro técnico dessa pessoa. Pode ter sido um erro técnico mesmo. Então, o líder, além desse trabalho coletivo, ele tem que observar muito o individual, né? Às vezes, sei lá, vamos supor aí, às vezes ele está com um problema na casa, isso pode refletir diretamente na sua produção dentro do mercado. Pode porque hoje em dia a concepção da liderança, né, a percepção da liderança é de aproximação com as pessoas, entender o mundo das pessoas também. Aí, a partir daí, você consegue traçar um plano que atinja as necessidades de cada indivíduo, porque eu tenho uma necessidade diferente da sua. E às vezes, quando eu coloco como todo mundo de uma forma generalizada, eu não vou atingir as necessidades de todos e nem de forma individual, nem de forma coletiva. Então, quando eu entendo, quando eu percebo que, quando nós compreendemos que ali existe uma pessoa que tem necessidades diferentes, que tem as suas aspirações, eu começo a entender o que eu posso oferecer, qual é o tipo de suporte que eu posso dar para essa pessoa para extrair dela o máximo. De repente, quando eu consigo fazer com que essa pessoa volte a produzir mais e melhor do que antes, ela se torna um funcionário super leal à empresa. A fidelização do colaborador, aquela pessoa que realmente veste a camisa
do cliente e da empresa, alguém que batalha, que é comprometida com você. Porque é mais fácil, muito mais fácil eu demitir essa pessoa, mas não é o caminho mais correto. O caminho correto é você restabelecer um vínculo com essa pessoa para criar, a partir desse vínculo, um relacionamento mais estreito, para que ela se fidelize junto à sua empresa, sua organização, seja ela de qual tamanho for. Né? O mercado de trabalho ele usa um termo, né, bastante questionável, aí, que é a questão da meritocracia. O líder consegue, de forma imparcial, promover, vamos colocar assim, promover um funcionário dentro dessa equipe que esteja se destacando, que isso também passa esse feedback, claro que você falou, né, a gestão de pessoas tem isso, né, como trabalho também, mas passa muito pelo crivo do líder, né? Sim, sem dúvida. E por isso que a avaliação de desempenho é muito importante. Porque imagine que um líder, né, ou a pessoa que está líder naquele momento, tem uma afinidade maior com um ou com outro membro da equipe e queira simplesmente por esse motivo o promover. A avaliação de desempenho junto com a gestão de pessoas ali vai dizer, peraí, mas tem outras pessoas também que estão no mesmo patamar, que estão ou até no patamar mais elevado. O que está acontecendo? Porque o verdadeiro líder, ele não é pessoal, ele é impessoal. E às vezes, olha, ele pode... Inclusive acontece isso algumas vezes. A pessoa, o líder, ele pode não se dar bem por um outro motivo com uma pessoa lá fora da empresa, mas essa pessoa é extremamente importante para ele. Se ele for um profissional ético, transparente, que tenha a sua integridade, ele vai, através da meritocracia, assim, através dos méritos daquele colaborador, criar uma possibilidade de promoção, enfim, de aumento, enfim. Aí é ele que vai analisar qual é o tipo de incentivo ou de motivação que ele pode, que está dentro do potencial da empresa naquele momento. Mas realmente ainda existem algumas pessoas que vão mais pelo lado pessoal, o que é um erro. Sim, o que a gente sabe também é trabalhar em grupo, né, uma equipe, a gente sabe que isso sempre tem as famosas diferenças, né, que acabam trazendo certos problemas. Quando você pega uma situação, por exemplo, de briga entre pessoas de uma equipe, ou um descontentamento, ou aquilo que a gente sabe às vezes que acontece, fofoca, o líder tem que ter um equilíbrio emocional para conseguir conter os ânimos e contornar da melhor forma a situação, porque o envolvimento às vezes dele é impulsivo, isso pode vir acarretar em problemas para toda a equipe também. Sem dúvida, essa gestão de conflitos, ela é primordial. E geralmente acontece. E há um jogo, né, um jogo de interesses muito, muito grande, mas assim, numa equipe, uma equipe vencedora, sempre vai haver uma outra discussão, vai haver. As equipes que não discutem, a impressão que se dá é que elas não almejam nada. Então, aquele o fato jogador de discutir... que está no banco de reserva e não tem vontade de entrar jogar. Exatamente. Né? Imagina, a pessoa quer estar ali, a pessoa quer se envolver, ela quer de alguma forma contribuir. E às vezes ela não tem a maturidade ou não tem naquele momento ela não está com a cabeça para pensar naquilo. Então alguém vem e faz essas ligações. Poxa, espera aí, vamos fazer dessa forma, tal. Mas a discussão ela é necessária para o crescimento de uma equipe. Imagina só que se você está numa equipe que não conversa, que não discute, que não discorda, ela não vai crescer. Agora, tem que saber quais são os pontos de discordância. Os pontos de discordância tem que ser em prol da equipe e não em prol da pessoa. A equipe tem que se sobrepor aos interesses individuais. Aí sim nós temos essa questão que envolve o direcionamento para os resultados. Quando a pessoa... Imagina só, 5 pessoas remando para frente e uma remando para trás. Por que ela está remando para trás? O que está acontecendo? Só ela que está certo, o resto está errado. Então precisa entender e precisa ter uma conversa com essa pessoa, com esse profissional, para saber o que o está motivando a fazer isso. Por que ele está fazendo? Por que está agindo dessa forma? Porque ele não gosta de uma pessoa, porque ele não gosta do líder, mas isso é pessoal. Né? Então tem que ser algo que tenha que faça com que prevaleça a vontade e os objetivos da equipe como um todo, e não a vontade do indivíduo. Vamos pensar, por exemplo, uma situação, eu imagino, até por ter trabalhado nessa área, na área de vendas, eu via casos, por exemplo, né, tem aqueles vendedores que eram tops, né, eles ganhavam muito mais aí que os líderes, não sei se por vaidade, mas não havia esse respeito.
como lidar, a gente sabe, né, nesse mercado, principalmente de vendas, que, né, existe isso, eu tenho que vender mais que fulano, fulano tem que vender mais que, né, essa questão a gente acaba vendo aí sempre conflitos. A liderança em vendas, ela depende muito da maturidade da equipe. Então tem alguns estilos de liderança que muitas vezes podem ser usados em determinada situação. Tem o autocrático, tem o democrático, o democrático é quando a opinião dos colaboradores é ouvida. O autocrático, quando é uma imposição do líder, porque ele percebeu que as pessoas estão precisando de um direcionamento maior e mais impositivo. Tem o liberal, que o liberal deixa uma equipe mais madura, que tenha condições de resolver suas próprias diferenças ali. O líder apenas está ali presente, mas existe essa questão do liberal. E o situacional. Então, conforme a situação, o líder exerce um tipo de liderança. Agora, em relação ao que você comentou, na área de vendas, realmente tem as metas. E as metas são estipuladas, são planejadas pelo planejamento estratégico da empresa, pelos diretores, né, da empresa, mas elas são junto com o líder de vendas, o gerente de vendas ali, e ele vai direcionar essas metas. A partir daí, ele vai criar mecanismos para que esses vendedores consigam atingir suas metas. O que acontece muito hoje... Mas aí, desculpa, só cortar você, sim? Só para não perder o raciocínio. Então, por exemplo, daí se constrói, vamos supor, nós dois, temos um líder, e se diz, poxa, o Márcio tem um potencial maior que o Maurício, então ele que vai construir, então vamos colocar essa meta para ele e uma meta menor, porque a meta hoje, geralmente, muito fala da meta coletiva, não é avaliada só a meta individual, sim, né? Sim, sem dúvida. Tem a meta individual, tem os indicadores que as empresas usam, né? A meta individual, para questão de premiação, para questão, inclusive, de uma possível promoção, mas tem a meta da equipe, sim, né? Mas o que acontece é que não é pela capacitação do vendedor. Às vezes, se for um vendedor externo, por exemplo, ele tem uma área de atuação na qual a condição social daquela população não é tão abrangente, não é tão alta quanto a classe social de uma outra rota, por exemplo. Uhum. Então, ele vai ter essas ponderações. Eu não posso cobrar de uma pessoa que vende no centro da cidade o mesmo valor em termos de faturamento de um vendedor que atua na periferia, dadas as condições sociais e os tipos de produtos que são vendidos também. Mas quando é identificado uma diferença na capacitação de um e outro, aí exige uma necessidade de treinamento. E eu como gestor, tenho que perceber, olha, está com dificuldade de comunicação, está com dificuldade de finanças, ele está com dificuldade em algum momento, ele está com uma dificuldade que pode ser primordial para a execução do negócio, para a concretização desse negócio. E cabe ao gestor, junto com a gestão de pessoas, identificar essa necessidade de treinamento desse colaborador para capacitá-lo, para tornar uma equipe homogênea, uma equipe que tem as mesmas formas, não padrão, mas a mesma forma de atuação. Isso, para que você consiga, com as suas condições intelectuais, condições de entendimento, no mesmo patamar que eu, no mesmo patamar que o outro. E seja apenas uma questão de roteiro, uma questão de adequação da meta individual e da meta da equipe. Para nós irmos para o intervalo, quem hoje você destaca no mercado de trabalho, que são grandes líderes, conseguiram sucesso empresarial? Olha, tem vários líderes que nós podemos nos inspirar, né? Hoje, um dos líderes que eu acho que seja fundamental e pode até parecer clichê, mas é o Silvio Santos. O Silvio Santos é um líder, né? Todas as dificuldades que ele teve no começo da sua vida, tal, e chegou nesse patamar. É lógico que às vezes nós caímos do cavalo, porque muitas vezes nós falamos que o Ike Batista era um baita de um líder, né? Eu ia fazer enfim, essa pergunta. Mas assim, nós temos alguns percalços na vida. Mas é lógico, eu falei de Silvio Santos, Steve Jobs, sem dúvida. Para falar do Brasil, acho que Silvio Santos e outros aí, o Alexandre Oliveira, da Cacau Show, né, que é um
um empreendedor nato, e outros empreendedores que têm essas características de liderança. Mas lá fora, sim, sem dúvida nenhuma, lá fora tem muitos líderes, inclusive esse que você falou, né, que já faleceu há algum tempo, mas que teve toda uma geração influenciada pela Deixou uma herança forma muito de grande, show. né? Steve Jobs, sem dúvida, foi um grande empreendedor. Tem algumas pessoas que não gostam muito de Steve Jobs, né, principalmente o pessoal da tecnologia da informação, que acham que teve uma desavença grande aí entre ele e Bill Gates. Mas Bill Gates também. Bill Gates também, sem dúvida. Esse pessoal mais distante da nossa realidade, digamos assim. Mas é isso, eu acho que tem outras pessoas que podem nos influenciar, né, mais próximas de nós, nossos pais, nossos irmãos, alguns amigos, algumas pessoas que trabalham conosco, que servem de motivação, de inspiração para nós Mais mesmos. fácil, né, olhar para uma realidade isso, mais... é muito mais fácil. Porque dá essa impressão que nomes como Silvio Santos, Bill Gates, Steve Jobs são inalcançáveis. Na verdade, eles estão num patamar muito mais alto, mas nem sempre foi assim. Quem conhece a história sabe que nem sempre foi assim. Então tem pessoas assim, com pequenos gestos, pequenos exemplos, que são inspiradoras para nós, que estão muito mais próximos da nossa realidade. E, enfim, que nós podemos, com certeza, nos inspirar, né, e tê-las como exemplo. Maravilha. Antes de continuarmos o nosso bate-papo, nós vamos aos nossos apoiadores culturais. Rapidinho, voltamos já. Apoio Cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a obra de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Estamos em Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Hoje, no nosso bate-papo que rendeu, né, essa questão de liderança. Parece algo simples, mas a gente vê que durante o diálogo vai crescendo várias dúvidas, Márcio. E uma delas que eu marquei aqui, tem uma listinha, não sei se ainda vou conseguir falar todas, mas é a questão da comunicação do líder, né? Como uma falta de comunicação com a sua equipe, isso pode vir a gerar que tipo de problema? Olha, Maurício, você tocou num assunto importantíssimo. A ausência de comunicação é fatal e a comunicação errada também pode ser fatal. Então, o líder tem que ter uma comunicação assertiva. O que é uma comunicação assertiva? É a forma correta de se cobrar, de se falar, de se comunicar alguma coisa. Então, não é esconder, não é deixar de lado, negligenciar a informação de forma nenhuma. É comunicar aquilo que precisa ser comunicado às pessoas corretas, para evitar qualquer tipo de murmúrio, qualquer tipo de mal entendimento ou interpretação errada das pessoas. Às vezes, o que acontece numa empresa, a gente chama de rádio peão, que é aquela conversa no corredor sobre um assunto que é simplesmente um boato. E que, na verdade, o líder vai desmistificar ou desmentir tal informação. Então, a comunicação nas empresas, nas organizações, ela é fundamental para que não haja nenhum tipo de má interpretação, nenhum tipo de alarde desnecessário ali, né? Então, realmente precisa ter uma comunicação bastante assertiva, bastante próxima com os seus colaboradores, né? Com seus liderados ali, para que não aconteça nenhum tipo de, digamos, de interpretação errônea do assunto em questão. O líder também tem que ser exemplo. Por exemplo, a gente vê, ele é líder, mas ele começa a chegar atrasado, aí de repente tem que usar, por exemplo, um equipamento, um IPI, mas daí ele próprio líder chega a ser um IPI, conversar com o pessoal. Como é que você vê essa situação? Sem dúvida. Como que uma pessoa, um líder, né, pode cobrar ou pode requerer alguma coisa quando ele mesmo não segue as normas? Como que ele pode cobrar que um colaborador use EPI quando ele não usa? Como ele pode cobrar que o seu colaborador chegue no horário se ele mesmo não chega? Então, os exemplos, um líder é constituído sim pelos seus exemplos. Ele é o primeiro a chegar, ele é o último a sair, ele é quem mais auxilia, ele é quem mais facilita, ele exerce a autoridade e não o poder em si. Porque poder pode lhe ser cabido devido ao cargo. A autoridade é exercida pela influência positiva, pelo exemplo. As pessoas não seguem o líder porque
ele tem poder? Seguem pela autoridade. Logicamente Peraí, que... eu não entendi. Quando segue pela autoridade é ruim, então? Ou... Não. A autoridade... Porque assim, o que é o poder e a autoridade? O poder é quando alguém exerce uma influência pelo cargo que lhe é cabido. Por exemplo, um gerente, eu tenho que obedecê-lo porque a norma da empresa, o organograma da empresa, ele vai entre aspas, vai comandar as minhas ações dentro da empresa. Mas eu só vou obedecê-lo pelo poder que ele exerce sobre mim devido ao seu cargo. A autoridade não. A autoridade é algo que ele é da sua natureza, que ele consegue exercer sobre a pessoa, sobre mim, por exemplo, sem que ele tenha que exercer o poder. A autoridade ele exerce pelo seu exemplo. Então eu falo, poxa, meu líder é um líder, não é que ele é autoritário, não é nesse sentido. A autoridade é alguém que você tenha como exemplo, que é aquela pessoa que faz, que acontece, que está junto com você, que está ali à frente, digamos assim, de uma realização. É a pessoa que ajuda você a desbravar. Então você tem ela como um exemplo, né? Então o poder é do cargo, a autoridade é do ser. Se você conseguir, logicamente, conciliar essas coisas, o fato de você ter um cargo e exercer a autoridade de uma forma natural, de uma forma positiva, você consegue extrair dos seus colaboradores o máximo de comprometimento nas execuções, na execução do seu trabalho. A gente observa, às vezes, também alguns líderes, né, ele não consegue, vamos dizer assim, traduzir o discurso em prática. Isso é um problema também, né? Sim. Ele tem sim, aí volta aquele assunto da questão do exemplo, ele tem sim que ser conivente com aquilo que ele fala. Porque se eu falo de uma forma e executo de outra, eu estou tendo aí uma incoerência. E as pessoas estão de olho. Como que o líder fala uma coisa e faz de outra forma? Então é complicado, porque ele precisa ter uma integridade nas suas ações. Ele precisa ter o discurso e ter a prática. Realizar aquele discurso que ele o fez. E acontece isso muitas vezes, mas o verdadeiro líder consegue discursar, comunicar e fazer com que todas essas ações prevaleçam através do seu exemplo. Quando eu digo algo e faço de uma outra forma, eu estou sendo incoerente e as pessoas estão observando isso. E no modo de tratar, como que hoje um líder, ele tem que trabalhar, claro, tem questões que são, vamos colocar assim, globais a uma equipe, a um grupo. Mas ele tem que olhar hoje também, hoje fala-se para que os líderes alcancem esse sucesso, para que ele olhe muitas peculiaridades, né? Sim, o líder, ele tem que ver as peculiaridades, sim, e cada organização, cada política empresarial, né, cada forma de organização tem as suas peculiaridades. E o líder tem que observar isso, sim. E, inclusive, ele tem que formar novos líderes. Um dos papéis do líder é formar novos líderes, observando tais peculiaridades. Pode ser, inclusive, que essa pessoa, esse profissional, seja um líder melhor do que ele. Aí, quando ele consegue esse nível de engajamento, ele está sendo um ótimo líder. Quando um mestre consegue fazer com que o seu discípulo o supere, significa que ele fez o seu papel com maestria. O que acontece às vezes é que o líder acaba por, digamos assim, podando as possibilidades desse colaborador que tinha um baita de um potencial, digamos assim, e ele acaba ficando ali, à mercê ou sob o comando do líder, e impede essa pessoa de trilhar novos caminhos. Dentro As empresas enxergam isso como uma forma negativa, porque às vezes por insegurança, às vezes uma pessoa que ela está exercendo um cargo de líder e percebe que o outro, né, tem uma condição, ou ele mesmo formou, né, como você disse, uma pessoa melhor, não gosto muito dessa palavra, mas com mais capacidades, vamos colocar assim, é positivo na visão empresarial. Olha, o Márcio ele era o líder, formou, fez o Maurício um líder hoje. Se nós utilizarmos uma visão sistêmica, macro aí, e se os gestores, os diretores tiverem a mesma visão do líder, fatalmente eles vão perceber quão importante é a atitude desse líder, a forma, digamos,
o jeito de ele executar a sua liderança, como ele executa essa liderança. Então, eles pensam, devem pensar, pelo menos deveriam pensar assim, poxa, mas olha só, quantos líderes nós estamos formando, quantas pessoas comprometidas com o resultado. E isso passa, sem dúvida, pela visão desse líder em especial. Porque tem algumas empresas que têm uma visão um pouco limitada. Não, caramba, por que está acontecendo isso? Por que está uma pessoa sendo promovida e você não vai? Mas ele mesmo não tem a mesma visão desse líder. Então, certamente que tem profissionais extremamente capacitados, que têm uma visão privilegiada, que conseguem extrair das pessoas o máximo e conseguem fazer com que essas pessoas sejam promovidas, sejam outros líderes e sejam gratas a esse líder por tudo que aconteceu em sua vida. Acredito que seja uma visão positiva, sim, porque como nós falamos no começo da nossa entrevista, o papel da liderança, além de exercer influência positiva sobre os funcionários, é também de formar novos líderes. E os líderes têm comprometimento, têm capacidade de resolução de conflitos, capacidade de resolução de problemas, capacidade de atingimento de metas. Então, quando nós formamos várias cabeças pensantes, certamente a empresa vai galgar a passos mais largos. Nossa entrevista está chegando ao fim, queria agradecer, né? Foi muito legal esse bate-papo aí, né? A gente podia entender muito mais essa questão da liderança dentro do mercado de trabalho. A gente sabe também que isso também pode ser utilizado para o nosso cotidiano. Eu sei que o Senac também trabalha, está dialogando com isso. Como é que funciona? Quem quiser mais informações, quais são os contatos? Sim, nós lá do Senac, nós estamos em todas as áreas, em todos os cursos, nós temos essa competência, né, da liderança. Porque, como você disse, ela é fundamental em todos os âmbitos, seja na vida profissional, na vida pessoal e em várias áreas. Em qualquer situação, a liderança está presente. E como você tem mecanismos para treinar as pessoas para serem bons líderes, o Senac trabalha muito forte nessa perspectiva. E quem quiser entrar em contato com o Senac, pode ligar no 3511-1200 para pedir mais informações ou fazer uma visita na nossa sede. Ali na área central, né? Isso, ali fica ali na Dom Joaquim. Dom Joaquim. Isso, próximo ali à antiga biblioteca, próximo à catedral, ali é bem fácil de achar. E será muito bem atendido pelas nossas atendentes lá. E tem muitos cursos em evidência, é uma instituição que está em evidência. E certamente nós estaremos lá fazendo o nosso melhor para colaborar com as lideranças, com as futuras lideranças, para fazer da nossa sociedade uma sociedade melhor, né? Uma sociedade mais justa, mais, digamos assim, mais voltada para o bem-estar individual e coletivo. Estamos lá de portas abertas. Eu que agradeço seu convite e conte sempre conosco, o que precisar. Márcio, obrigado pela sua participação e nós vamos aos nossos apoiadores culturais. Não saiam daí, voltamos já. Apoio Cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Voltamos de Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando a você, telespectador, que o nosso programa é um oferecimento da Bolsa Creto e também do Plano Familiar Camargo. Hoje, 1º de maio, é Dia do Trabalho, trouxemos aqui em pauta um assunto que é frequente nos jornais, revistas, rádios. Então, duas questões que hoje são propostas, né, do atual presidente da República, que é mexer aí, né, por via de uma reforma às leis previdenciárias e as leis também que constituem a questão da CLT, que são as leis trabalhistas. E para fazer esse bate-papo conosco, entendermos um pouco mais o que está acontecendo, hoje recebemos aqui no nosso programa a visita do advogado Thales Maciá. Soube aqui no nosso bate-papo que é Maciá, então você conhece aí o Thales, é Maciá de Faria. Thales, boa tarde, bem-vindo ao programa Telescópio. Obrigado, boa tarde, é um prazer estar aqui novamente para a gente ter esse bate-papo aí.
Não sei por qual eu começo, mas acho que vamos começar aí pela questão da CLT. Hoje, uma proposta, né, lá na Câmara dos Deputados, de uma flexibilização das leis trabalhistas. O que se propõe e como que você vê hoje, Thales, essa situação? Veja bem, a proposta que o governo está apresentando no Congresso é uma proposta que ela é mais prejudicial ao trabalhador do que benéfica. Porque o direito do trabalho, as suas normas, elas por excelência, elas têm que trazer uma proteção social para o trabalhador. E muitas proteções sociais que existem hoje, elas são fruto de anos de conquistas dos trabalhadores aí, desde a época da Revolução Industrial, com a descoberta das principais fontes de energia, o calor, o vapor e assim vai, né? Então hoje, a proposta que o governo traz é uma proposta para tirar a proteção social. A grande questão que nós temos que analisar é o seguinte: é possível a flexibilização das leis trabalhistas? Sim, é possível, desde que essa flexibilização não tire a proteção social do trabalhador. Por exemplo, peguei aqui algumas coisas. Tá certo. Vou pegar 2 pontos iniciais para a gente discutir. O primeiro é o parcelamento das férias anuais. E o segundo é um pacto, né, que é sobre o cumprimento da jornada de trabalho, que, no caso, ela não seria mais 40 horas, 44 horas, conforme a categoria. Isso seria livre? Como é que você vê inicialmente essas duas situações? Bem, aí a gente entra um pouquinho numa questão de saúde e medicina do trabalho. Quando se estipula para o trabalhador uma jornada de 44 horas semanais, é porque profissionais da área da saúde e do trabalho já analisaram e fizeram toda uma sondagem de um limite que o trabalhador brasileiro pode ter para trabalhar, né, e ter o seu momento também de lazer, o seu momento de estar com a família, o seu momento de prestar o culto à divindade a qual ele tem o seu credo religioso, né? Então a vida, entre aspas, não é só trabalho, né? Agora, por exemplo, se nós pegarmos países do primeiro mundo, pegarmos a Holanda, a média da carga de trabalho na Holanda é de 36 a 38 horas semanais. França também, né? Também. E a média salarial gira em torno de 12 a 14 mil reais. Não tem limite a jornada. Se ele quiser trabalhar mais, ele trabalha. Se ele quiser trabalhar menos, ele trabalha. Mas para o holandês, a média para ele é de 36, 38 horas por semana. Então, para ele, porque a realidade socioeconômica do país permite, ele trabalha 36, 38 horas por semana e ele tem condições, né, de ter um ganho para assegurar uma dignidade mínima para si e para sua família, né? Agora, a questão da alteração das férias também é uma questão que a gente tem que pensar. Porque, na verdade, estudos que já foram feitos sobre isso, as férias para o trabalhador, ela só passa a fazer o efeito benéfico para a saúde, para o organismo do trabalhador a partir do 16º dia. Por quê? Tem muitos trabalhadores que têm uma rotina de trabalho muito intensa. Então, quando eles param de férias, a gente não pode negar, o trabalho ele determina a hora que você acorda, a hora que você para almoçar, a hora que você para às vezes para jantar e às vezes a hora que você para descansar. Então você tem uma rotina de vida baseada na sua rotina de trabalho. E tem pessoas que, quando entram no período de férias, elas não conseguem se desligar imediatamente dessa rotina. As pessoas às vezes acordam no horário que é para acordar, para ir trabalhar, não sabe que ela pode dormir um pouco mais naquele dia. Ela necessariamente não precisa almoçar ou jantar naquele horário que ela está habituada, porque ela não está vinculada ao trabalho durante esses 30 dias. Tem trabalhadores que às vezes até sonham durante a noite que eles estão trabalhando, né? Mesmo no período de férias. Então foi feito um estudo científico sobre isso, que as férias elas proporcionam esse papel benéfico para a saúde do trabalhador a partir do 16º dia de trabalho. Então aí sim o trabalhador tem toda essa oportunidade de descanso.
Agora, hoje a legislação permite que o trabalhador tenha o gozo de 20 dias de férias e receba 10 dias de forma indenizada. Ou então a opção dos 30 dias corridos de férias. Então, o tirar férias, os 30 dias de férias, não é uma questão de luxo ou de capricho. É uma questão, eu diria, quase de saúde pública, para reduzir o estresse, a fadiga, o cansaço do trabalhador, para ele se desligar do ambiente de trabalho. Agora, esse fracionamento, talvez ele não vá proporcionar esse bem-estar psicológico, emocional, né, que as férias devem proporcionar para o trabalhador. Estava até pensando aqui, né, diante do que você falou, tem coisas que a gente... Você falou do estudo científico, então praticamente o trabalhador que costuma tirar 15 dias de férias ou 20, praticamente não é uma folga, é uma folga, né? Não chega a ser uma férias que ele, psicologicamente... falando não. Por isso que a legislação hoje, ela só permite você fracionar as férias, 20 dias de férias gozadas, e aí você pode receber os 10 dias remanescentes de forma indenizada. Um outro ponto polêmico é a contribuição sindical facultativa. Como é que você vê isso, Thales? Veja bem, a contribuição sindical, ela tem uma certa importância para ajudar os sindicatos na defesa dos direitos dos trabalhadores, né? Para o sindicato ter a estrutura necessária para fazer uma defesa dos direitos do trabalhador de forma difusa e de forma coletiva também. Só que a grande dificuldade qual é? É que hoje, né, o trabalhador vê, eu estou fazendo a minha contribuição sindical, né, mas parece que o trabalhador não vê muito resultado do sindicato na defesa dos seus direitos, né? Uma aplicação, uma dedicação, um empenho na defesa dos seus direitos. E por outro lado, talvez, o intuito de se tornar facultativa essa contribuição é para enfraquecer os sindicatos, para que eles não tenham como defender os direitos dos trabalhadores. É uma questão mais política aí do Exatamente. Por quê? Você é uma pessoa esclarecida, você quer saber uma informação sobre um determinado assunto, você vai procurar um profissional da área para te trazer o esclarecimento necessário, né? Agora, um trabalhador simples, né, que trabalha na zona rural, um trabalhador que é operário, um trabalhador que trabalha numa linha de produção de uma fábrica, ele nem sempre tem todo o esclarecimento que ele precisa. E muitas vezes o sindicato pode dar esse suporte para o trabalhador. Agora, um outro tema muito polêmico é a terceirização da atividade Exatamente. fim. E a gente sabe, né, até a gente entrevistou aí na última quarta-feira os professores também, que eles trouxeram para a gente as informações. Você, como advogado, pode trazer até um esclarecimento um pouco mais técnico relacionado a essa questão da terceirização da atividade fim. O que ela seria e como que você vê isso? Vamos trazer, eu sei que foge um pouco da sua área, mas do ponto de vista econômico, que a defesa para a terceirização da atividade fim é que você conseguiria estimular o mercado do trabalho. Exatamente. Veja bem, vamos falar um pouquinho como era antes, né? Você só poderia terceirizar atividades meios, não atividades fins. Limpeza, né? Segurança, né? Vigilância, portaria, etc. Sim. Agora, foi autorizado você fazer a terceirização das atividades fins, né? Isso, de certa forma, a princípio, vai dar mais empregos? Sim, mas vai precarizar as relações de trabalho. Por quê? Vamos imaginar, a gente pega uma escola, né? O custo de um professor para a escola, com todos os encargos, etc., é 5, 6 mil reais, certo? Chega uma empresa terceirizada para a escola e diz assim, eu coloco professores para trabalhar aqui nessa escola para um custo da escola pagar 2 mil reais por mês. E esse professor que a terceirizada vai contratar para colocar dentro da escola para dar aula, ele é um professor que não vai receber o mesmo salário do professor que até então era registrado como funcionário da escola.
o valor financeiro e econômico, né, vai diminuir bastante. Então, você, de certa forma, você causa um empobrecimento do valor social do trabalho. Que o trabalho ele tem um valor social, né? Ele produz um efeito dentro da sociedade, né? Então, a partir do momento que você reduz essa valoração do trabalho, você está empobrecendo as relações de trabalho. Por que, Thales, na casa da terceirização, e hoje eu não sei como é que ficou, né, da atividade fim, ela não respeita o salário base? É justamente essa a dificuldade. Por quê? Porque a terceirizada, ela é contratada para colocar um funcionário dela. O vínculo é com a terceirizada e não com a tomadora. Então, o vínculo, quem vai recolher os encargos, registrar carteira de trabalho, pagar os direitos trabalhistas é a terceirizada e não a tomadora. Então, sai dentro dessa regra que eu coloquei para você dos professores como exemplo, né, uma diminuição do valor dos rendimentos e do trabalho. Existe uma outra dificuldade também. Mesmo quando nós tínhamos as atividades, terceirização de atividades meios, muitas empresas surgiam, elas começavam a exercer a sua atividade, né, terceirizadas, e faltando 2, 3 meses para encerrar o contrato com a tomadora, eles paravam de pagar salários, paravam de depositar o fundo de garantia, paravam de recolher as contribuições previdenciárias, e quando se viu, os trabalhadores já estavam há 3, 4 meses sem receber as verbas trabalhistas mínimas e essenciais para a sua subsistência. E aí os trabalhadores iam até a justiça para receber os seus direitos. E essa terceirizada, muitas vezes, não era nem encontrada sequer por uma citação oficial da justiça. Hoje, você e seus amigos, né, juristas, percebem que os maiores problemas dessa relação de trabalho com o trabalhador é relacionada a essas terceirizadas? Sim, porque a terceirização ela é boa desde que você privilegie a atividade meio. Atividade fim você precariza. Se você tem uma... Qual que é a diferença média aí do salário para aquela, vamos colocar na atividade meio ainda, do segurança, por exemplo, em porcentagem, eu falo para que é terceirizado e de um que é contratado? Geralmente gira em torno aí de 20% a 30%, né? Mas a grande dificuldade qual é? É que muitas vezes a terceirizada, ela é uma empresa que ela mantém o contrato com a tomadora, como eu disse, e depois de um determinado tempo, porque a tomadora paga para a terceirizada mensalmente um valor X, que é para quitação dos encargos trabalhistas, né? E muitas vezes, se você pega uma tomadora que não é transparente, não procura agir de uma forma mais correta, eles retêm esse pagamento e não repassam para o trabalhador, né? E aí a gente está cheio de processos hoje na Justiça do Trabalho, de empresas terceirizadas que não se encontram os proprietários, não se encontram os sócios, né? Não se localiza essas empresas, né? E aí acaba a tomadora sendo responsabilizada por isso. Responsabilizada de forma subsidiária. Que se caso a terceirizada não pagar, a tomadora vai pagar esse débito trabalhista. A tomadora pode ser, né, uma empresa privada, como pode ser uma prefeitura também, né, o governo do estado. Pode. Só que a grande dificuldade qual é? Que com essa terceirização que está chegando, se você terceiriza a atividade fim, teoricamente você não vai poder mais responsabilizar a tomadora. Então você enxerga isso como um retrocesso? Exatamente, porque você está tirando uma proteção social do trabalhador sobre a garantia das suas verbas trabalhistas. A verba trabalhista, ela possui natureza alimentar. É uma verba essencial para a subsistência do trabalhador. Então, se você precariza essas relações, né, de trabalho, toda a sociedade se empobrece e perde com isso. O consumo cai, a economia fica estagnada, nada se cresce, se desenvolve. Você tem acompanhado, acredito, os noticiários, você está vendo que o governo atualmente está muito preocupado em querer que se retome consumo e aumentar o consumo. Porque se aumentar o consumo,
vai aumentar a necessidade de produção de bens e de serviços. Aumentados os bens e serviços, você vai precisar mais de mão de obra para trabalhar. Vão abrir novas frentes de trabalho, né? Para a gente finalizar esse assunto da terceirizada, o seguro-desemprego não há para esse trabalhador, né? Para esse trabalhador, que ele é terceirizado, não, porque é contrato de trabalho por prazo determinado. O seguro-desemprego só tem direito àqueles trabalhadores que são contratados por um contrato por prazo indeterminado. Maravilha. Antes de continuarmos o nosso bate-papo aqui com o Thales, o segundo bloco também é um outro tema bastante polêmico, pessoal, que é a questão da Previdência. Então, não saiam daí, voltamos já. Apoio Cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a obra de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Voltamos, telespectadores, com aqui um último bloco do programa Telescópio, muito legal aqui, nosso bate-papo aí, Dia do Trabalhador. Estamos trazendo duas pautas aí bastante polêmicas, que é a questão, né, da flexibilização das leis trabalhistas e também da Previdência, que eu já vou jogar de cara aqui a pergunta para o Thales, que é a questão da idade mínima. Vamos começar por aí, Thales. Como que você vê essa questão do aumento da idade mínima para aposentadoria? Veja bem, eu acho que, como havia antes a diferenciação para o homem e para a mulher, o legislador, quando fez isso, ele tinha uma visão que era uma função social. Porque a mulher tem jornada dupla. As mulheres que trabalham fora de casa, depois também têm que trabalhar, né, em casa, nos seus afazeres domésticos. Então, pensa-se dessa forma que a mulher aposenta com 5 anos mais cedo do que o homem. A luta foi, a proposta original da reforma, é de que a mulher aposente com a mesma idade que o homem, 65 anos. Agora, recentemente, né, nós tivemos aí uma discussão, um debate lá na Câmara, em que parece que eles aceitaram não igualar 65 anos, mas que a mulher aposente-se com 62 anos. E o homem aposente com 65, que é a idade mínima para a aposentadoria, né? Isso já vigora já no sistema previdenciário brasileiro há um bom tempo. A única diferença é para o trabalhador rural. O trabalhador rural, ele tem direito de aposentar por idade com 60 anos o homem e a mulher com 55, por conta de um trabalho mais pesado, né? Então existe uma visão de proteção social, né? Porque o próprio nome previdência vem de previdere, quer dizer, providenciar, garantir, assegurar, né? Porque o nosso sistema previdenciário é contributivo, retributivo. Eu contribuo durante um determinado período para que eu possa ter um benefício da Previdência Social. Mas havia também as aposentadorias especiais, como, por exemplo, a de professor. Sim. A aposentadoria do professor, eles estão também querendo equiparar a aposentadoria normal, né, do trabalhador urbano que não atua na área da educação. Mas o professor só tem direito à aposentadoria especial aquele professor que leciona para o primeiro e para o segundo grau. Aquele que leciona a nível superior, ele não tem direito à aposentadoria especial. Somente quem leciona em primeiro e segundo grau, o homem aposenta com 30 anos e a mulher aposenta com 25 anos. E eles estão também com o alvo de mexer, de equiparar, para que o homem aposente no mínimo com 35 anos de contribuição e a mulher aposente com 30 anos de contribuição. Agora também, como é que ficaria, vamos pegar, se a gente pegar o norte e o nordeste do Brasil, estimativa de vida, por exemplo, vou citar um que eu tenho aqui a informação, que é do Maranhão, que chega a 60 anos de vida. Exatamente. Como que faria? Esses locais não teria aposentadoria para as pessoas? Em tese não, né? O que é uma falta de visão social, né? Porque você se baseia em criar uma reforma num país continental como o nosso, só pensando na região sul e sudeste.
Em alguns setores, também, porque se for pegar alguns bairros da periferia, a estimativa de vida é menor, Exatamente. Então, como eu disse no início, né, no nosso primeiro bloco, essa reforma, tanto a trabalhista quanto a previdenciária, né, a gente entrou, infelizmente, num caminho de retrocesso, que nós estamos causando uma desproteção social para aquelas pessoas que mais precisam. Como que ficaria, Thales, no caso dos pensionistas, né, com essa nova reforma? Como que você enxerga isso? Veja bem, eles vão tentar essa reforma para que seja aplicado da data da vigência da lei para frente, né, porque não se admite a retroação da lei, né? Mas eles querem fazer o quê? Com que a pensão por morte ela chegue apenas ao valor de 50%, né? 50% do mínimo. Então hoje 450 ou 50% do salário de contribuição que o segurado contribuía para a Previdência. Nós já temos hoje no sistema atual uma reforma que nós tivemos, questão de 1 ano e meio, 2 anos, que a pensão por morte no nosso sistema previdenciário ela sempre é vitalícia, né? Pessoa casou, um casal, 30 anos, o homem, 25 a mulher. Estão lá 6 meses casados, um deles vem a falecer. Se eles estiverem segurados junto à Previdência, eles vão ter direito a uma pensão por morte. E era vitalícia. Agora não. A pensão por morte, ela só só é vitalícia agora a partir do momento que o segurado, o beneficiado com essa pensão por morte, tenha a idade mínima de 44 anos. Você acha que o governo está trazendo um problema de classes trabalhadoras? Que, por exemplo, essa nova reforma da Previdência não inclui os militares. Exatamente. E também o governo não quis mexer com a Previdência dos municípios e dos estados. O governo só vai mexer com o sistema previdenciário do regime geral da Previdência, junto ao INSS, né? Agora, os militares, nós vemos aí, por exemplo, né, pessoas que não têm limite de idade, né? Por exemplo, quando um pai vem a falecer no regime geral da Previdência, o filho vai receber a pensão por morte até a idade de 21 anos. Só que para os militares não existe esse limite. É vitalício. Ele vai receber aquilo enquanto ele viver. E isso foi alterado? Isso é uma proposta de alteração, mas parece que também não vai ser tão fácil assim de ser aprovado. Vai ser alvo de muita discussão e de muito debate isso aí também. Como que você vê também, Thales, por exemplo, o trabalhador rural, né? A gente vê muitas críticas, né, falando que o pessoal da cidade paga, né, a aposentadoria do trabalhador rural. Como que você enxerga essas mudanças e como que funciona hoje? O que se propõe a alterar? Veja bem, hoje a proposta é de que o trabalhador rural ele não precisa comprovar a contribuição, mas desde que ele só tenha o vínculo rural, não pode ter tido nenhum vínculo urbano de trabalho. Então isso é uma coisa que tem que ser colocar em termos de pesos e medidas, porque a maior parte do trabalhador rural trabalha na informalidade, né? Trabalha às vezes até os 65, 70 anos, né? Conheci casos de perto de pessoas que conseguiram uma aposentadoria como trabalhador rural junto ao INSS com 70, 75 anos de idade. E é uma pessoa que você olha, dá a impressão que ela tem muito mais idade do que ela aparenta ter. Que é um trabalho que desgasta, um trabalho pesado, né? Então, de certa forma, se nós conseguirmos ter um sistema previdenciário sólido, estável, bem administrado, bem seguro, é possível se manter esse sistema não contributivo para os trabalhadores rurais, né? Porque aqui cabe salientar, a Previdência Social arrecada muito mesmo. O problema, é bom você falar isso, porque até o problema não está porque o que se arrecada na Previdência, hoje existe uma autorização legal da Justiça que eu posso, por exemplo, tirar um montante disso, colocar na saúde, ou colocar na educação. O grande problema é que aquilo que a Previdência arrecada, ela não reverte exclusivamente para a manutenção dos benefícios previdenciários.
Eu estava lendo uma reportagem esses dias, se não me falha, era no País, e falava que duas situações resolveriam essa questão, né, do uso exclusivo para a Previdência e a cobrança, principalmente, das grandes indústrias, né, e grandes empresas também transnacionais que devem para a Previdência. Isso Exatamente. Por exemplo, recentemente foi noticiado que uma instituição financeira, um banco, teve um perdão de uma dívida de 25 milhões, né, de reais, que era uma dívida que havia com a Previdência Social, né? E muitas vezes, muitas instituições financeiras também têm o interesse de que o regime geral da Previdência ele sofra esse, digamos assim, esse enfraquecimento, essa ausência de proteção social, porque eles têm interesse para vender planos de previdência privada. Então existe também um interesse econômico por trás dessa lobby. situação. Exatamente. Para que aí a pessoa veja, vou contribuir nesse sistema previdenciário, eu não quero. Eu vou fazer uma previdência privada. O que é aquilo? Eu não entendi muito bem. O governo propõe o pedágio que eles falam que você pode. O que seria isso, Thales? Na verdade, eles fazem algumas normas que são um período de transição. Aquelas pessoas que estão na iminência de adquirir o direito à aposentadoria, mas falta algum tempo, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então eles fazem uma forma de você compensar essa mudança, de você cumprir esse 2, 3, 4 anos que esteja faltando e acrescentar mais 1 ou 2 ainda para você chegar à aposentadoria com o valor integral da sua aposentadoria. Você pagaria isso? Você pagaria, por exemplo... Você pagaria trabalhando e contribuindo, né? Uhum. Você vai continuar trabalhando mais 1 ano, mais 2 anos para ter esse equilíbrio necessário. E para o servidor público? Para o servidor público, a Previdência também, ela vai causar um impacto também, porque a regra geral hoje, o servidor público, pela Constituição Federal, ele aposenta com 30 anos de contribuição e 60 anos de idade. E eles também estão querendo alterar essa contribuição, né, do servidor público para chegar como no regime geral, que seria de 40 anos. E ele aposentar com 65 anos. Tivemos uma greve geral, né, na última sexta-feira. Eu queria saber qual uma opinião, acho que mais de um cunho particular. Quais são as suas perspectivas? Você acha que o governo deve flexibilizar algumas coisas? Ou você acha que a tendência é manter basicamente, tanto na reforma da CLT, como na reforma da Previdência, esse texto base? Eu acho que vai haver uma flexibilização, porque nós temos pessoas assim muito conhecedoras da matéria, tanto do direito previdenciário como do direito do trabalho. A própria OAB já se manifestou publicamente, o presidente nacional da OAB apresentou um requerimento dentro da Câmara do Congresso Nacional que não aceitava os termos propostos da reforma da Previdência, né? Está prevista uma greve também aí, né, que você acabou de mencionar. Então vamos ver os efeitos que essa greve, o impacto que essa greve vai causar. Porque a greve, ela está prevista em lei. A lei autoriza o direito de greve. Só que aí, assim, essa greve, de verdade, produzirá os seus efeitos se houver uma abertura para o diálogo, para a negociação, né? E para que se revejam os pontos principais dessa reforma da Previdência, para a gente não ter um retrocesso, né? Mas para que a gente continue seguindo e avançando. Thales, eu tenho certeza que mais dia, menos dias, vou convidá-lo de novo a vir para cá, porque essa é uma pauta aí que eu acho que vai se arrastar por mais alguns meses. Queria agradecer a sua visita hoje aqui no programa Telescópio e já está feito o convite aí, deixa as novidades virem do governo federal, a gente liga correndo e você veio aqui explicar para a gente. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né? E o convite já está aceito. Quando você quiser, a gente vê a possibilidade de retornarmos aqui, estarmos trazendo esclarecimentos para a nossa comunidade. Obrigado, Thales. Obrigado a você, telespectador. Amanhã estaremos aqui ao vivo pelo canal 99 da NET e pelo canal 8 no digital.
TVI, a TV que conta a nossa história. Apoio cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a obra de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito.